Kemet 101. Uma introdução à história e cultura do Antigo Egito. Por Perry Kapera-Kyles. Fornecido pela African Diaspora Press. Uma visão africana para uma experiência mundial africana. Direitos autorais de 2013 pela African Diaspora Press. Publicado em Houston, Texas, pela African Diaspora Press. Fabricado nos Estados Unidos da América. Kemet 101 é projetado para fornecer uma introdução equilibrada à antiga civilização, conhecida por seus cidadãos como Kemet, comumente referida como o Antigo Egito nos tempos recentes. As conclusões tiradas deste texto emanam de diversas fontes, metodologias e comunidades intelectuais. O objetivo principal é proporcionar ao leitor uma base histórica, científica e espiritual adequada para compreender as civilizações do antigo Vale do Nilo. Professores de História, Espiritualidade, Geografia, Antropologia, Arqueologia, etc. encontrarão este livro uma excelente referência. Kemet 101 fornece imagens de mais de 50 mapas importantes, artefatos e outras imagens relevantes. Parte 1. Os fundamentos da civilização do Vale do Nilo. Começa com a origem do sul para o norte, da cultura do Vale do Nilo, e aborda vários aspectos da evolução cultural. Parte 2. O Antigo Egito em contexto global, aborda a história do Antigo Egito, começando com Pepi I, que reinou mais tempo do que qualquer outro monarca na história humana, e conclui com o legado do Antigo Egito. Conciso e claramente escrito, este texto é apropriado para qualquer pessoa em busca de informações confiáveis sobre as culturas mais influentes da história humana. Índice. Parte 1. Os fundamentos da civilização do Vale do Nilo. Parte 2. O Antigo Egito em contexto global. Parte 1. Os fundamentos da civilização do Vale do Nilo. A teoria das duas cradles contrasta os caminhos evolutivos do berço do sul e do berço do norte. Esses dois caminhos diferentes explicam as diferenças culturais, bem como as visões de mundo conflitantes que estão conosco até hoje. O berço do sul começou no coração da África, na região dos Grandes Lagos e nas regiões do Quênia e Tanzânia contemporâneos. O berço do sul passou a adotar um estilo de vida sedentário muito antes da população europeia. Isso foi possibilitado pela percepção precoce dos africanos de que precisavam trabalhar em harmonia com a natureza. Assim, esforçaram-se para estar em harmonia com a natureza e com o universo. Toda a conceitualização da vida girava em torno desse conceito, e as altas culturas do Vale do Nilo surgiram com essa visão de mundo como princípio orientador. Kemet surgiu e tornou-se o maior país da história humana. Essas civilizações africanas do Vale do Nilo surgiram como sociedades matrilineares, significando que a linhagem feminina era central para os direitos de sucessão e outros assuntos de linhagem. Além disso, a mulher desempenhava um papel importante na agricultura que fornecia sustento para o povo. Isso contrastava com o berço do norte, de onde surgirão os modos de vida asiáticos e europeus. Devido à severidade do ambiente no berço do norte, o caminho de desenvolvimento foi diferente. Assim, essas comunidades passaram a exibir inseguranças inatas. Elas também exemplificaram uma maior inclinação para a agressividade, uma maior inclinação para a violência e uma diminuída apreciação pela feminilidade. Nessas populações nômades, as mulheres eram um fardo, uma vez que não podiam lutar ou caçar tão ferozmente, mas necessitavam de recursos vitais como comida. O contraste entre os dois berços explica a evolução da humanidade e os desenvolvimentos históricos que ocorreram desde o início dessas divergências culturais. Pode ser melhor traçar o início dessa grande divergência cerca de 100 mil anos atrás, quando os seres humanos migraram para regiões menos hospitaleiras da Terra, afastando-se da África continental. A teoria das duas cradles, na antiguidade. A teoria das duas cradles fornece uma história evolutiva abrangente da humanidade. O conceito é bastante antigo e foi um pouco perdido ao longo dos últimos milênios. Por exemplo,
Um antigo documento literário chamado A Instrução de Merikari, por volta de 3000 a.C., escrito há 5000 anos, revela que os antigos egípcios teriam considerado a teoria de Diop como um fato. O mísero asiático! Ele é miserável por causa do lugar onde está, carente de água, desprovido de madeira. Seus caminhos são muitos e dolorosos por causa das montanhas. Ele não habita um só lugar. A comida impulsiona suas pernas. Ele luta desde a época de Horus. O autor desta fonte primária está expressando que fatores ambientais levaram à divergência cultural que criou o berço do norte. Assim, nesse ponto da história, os antigos egípcios entendiam claramente por que a cultura dos asiáticos se desenvolveu da maneira como o fez. Os estudiosos europeus da antiguidade também chegaram a essa mesma conclusão. Plínio, um estudioso romano do século I d.C., afirmou: pois é inquestionável que os etíopes são queimados pela cabeça do corpo celeste próximo a eles, e nascem com uma aparência queimada, com barba e cabelo encaracolados, e que na região oposta do mundo, as raças têm peles brancas e cabelos amarelos que pendem retos. Enquanto os últimos são ferozes devido à rigidez de seu clima, os primeiros são sábios devido à mobilidade do deles. A origem do sul para o norte da cultura e tecnologia no Vale do Nilo. O poder do conhecimento integrado concedeu aos nossos ancestrais humanos grande criatividade e habilidades de resolução de problemas. Como seria de esperar, eles encontraram na natureza as ferramentas para avançar suas necessidades tecnológicas e gostos estéticos. Um exemplo é a mineração de hematita em Suazilândia. O ferro é criado separando a hematita do minério de ferro. De acordo com a datação por carbono, essas minas têm uma datação de 43.000 anos atrás. A sabedoria convencional afirma que a fundição de ferro começou fora da África em 1601 a.C. No entanto, sabemos com certeza que a fundição de ferro existia no Quênia em 2600 a.C. Portanto, o processo de desenvolvimento começou obviamente nas regiões sul da África. Não havia mineração de manganês ou sílex em qualquer lugar fora da África até 8000 a.C. Portanto, tecnologicamente falando, os africanos do sul foram os primeiros a estabelecer todo esse caminho de desenvolvimento em direção à fundição de ferro, que eventualmente se desenvolveu em vários lugares do mundo. Outra descoberta antropológica importante com implicações para a origem da civilização humana na África é o osso de Ixangô, que tem uma datação de cerca de 25.000 anos. Foi encontrado na margem oeste do Nilo, na República Democrática do Congo. O uso exato do osso de Ixangô tem sido objeto de disputa, mas há duas propostas. A primeira é que o osso de Ixangô foi usado como uma calculadora, uma conclusão derivada da crença de que as entalhaduras no osso representam cálculos sistematizados. A outra é que está associada ao ciclo lunar. A maior importância do osso de Ixangô é que ilustra a existência do pensamento abstrato e a expressão desse pensamento abstrato na escrita. Os escritores europeus da antiguidade estavam bem cientes da preeminência da África na história humana e buscavam na África suas raízes espirituais e intelectuais. A Ilíada de Homero, por volta de 850 a.C., é a primeira obra da literatura europeia já escrita. Na Ilíada, Homero escreveu: Zeus ontem se dirigiu aos limites do oceano para banquetear-se com os etíopes, também conhecidos como etíopes, homens irrepreensíveis, e foi seguido por todos os deuses. Homero insinua a preeminência da civilização e cultura etíopes na antiguidade. De maneira consistente, juntamente com evidências genéticas e linguísticas, os escritores europeus da antiguidade corroboram as conclusões de Drusilla Dundee Houston e outros estudiosos afrocentristas, que os africanos indígenas da região central são os antepassados dos antigos egípcios. Um estudioso grego da antiguidade chamado Diodoro Sículo escreveu: Dizem também que os egípcios são colonos enviados pelos etíopes,
Osíris ou Ausar, tendo sido o líder da colônia. Ele continuou: pois, falando em termos gerais, o que agora é o Egito, afirmam eles, não era terra, mas mar quando, no início, o universo estava se formando. Depois, no entanto, à medida que o Nilo, durante as épocas de suas inundações, transportava a lama da Etiópia, a terra foi gradualmente construída a partir do depósito. Ele então comentou sobre a difusão da cultura pelo Nilo. Por exemplo, a crença de que seus reis são deuses, a atenção muito especial que eles dedicam a seus sepultamentos e muitos outros assuntos de natureza semelhante são práticas etíopes, enquanto as formas de suas estátuas e as formas de suas letras são etíopes. Aqui Diodoro está avançando na compreensão de que o conceito de realeza divina e a língua quêmica têm origens etíopes. O surgimento dos estados-nação no Vale do Nilo, Ta-Seti e Kemet. Para entender completamente a história quêmica, também conhecida como egípcia antiga, é importante compreender a periodização das diferentes eras históricas. A ideia de Kemet ter um reino antigo, um primeiro período intermediário, um reino médio, um segundo período intermediário e um novo reino foi emprestada de um sacerdote quêmico chamado Maneto, que escreveu no século III a.C. O termo dinastia refere-se a uma linhagem específica de reis. Se essa linha específica de reis mudasse, então uma nova dinastia começava. Como o nome sugere, o reino antigo foi o mais antigo e inicial das dinastias de Kemet. O reino médio foi o período entre os primeiro e segundo períodos intermediários. O que os períodos intermediários significam são períodos de grande instabilidade. O novo reino foi a última sequência de dinastias quêmicas. Ta-Sitea, que significa Terra do Arco, foi a primeira monarquia na história humana. Foi estabelecida nas proximidades de Custul e teve uma grande influência cultural em Kemet. Uma dessas influências é o conceito de realeza divina, o que significa que o faraó é considerado como representante divino de Deus na terra. Ele é, assim, Eru na terra. A representação do rei como um falcão também tem origem núbia, e a melhor evidência para isso foi encontrada em um cemitério em Núbia, em 1964, por Kenneth Seal. Este cemitério está submerso hoje devido à construção da barragem de Assuã, concluída em 1970. No entanto, as evidências sustentam a conclusão de uma origem do sul para o norte, da civilização quêmica. Em algum momento, a Kemet superior foi capaz de superar fisicamente a Núbia. A primeira coisa que fizeram foi estabelecer sua independência da Núbia. O que os permitiu fazer isso? Em alguns lugares, a jusante da sexta catarata, que os europeus chamam de primeira catarata, o Nilo transbordava antes do estabelecimento da barragem de Assu. Esse transbordamento foi usado para construir canais e garantir que não apenas as aldeias fossem poupadas das inundações, mas também fornecer água para a irrigação de terras. Adquirir esse conhecimento e compreensão lhes permitiu sustentar uma população muito maior. Maiores rendimentos agrícolas possibilitaram maior densidade populacional. A forma como conseguiram sustentar essa estrutura específica é que cerca de 90% da população eram agricultores e pagavam impostos em grãos. Outro problema importante na ascensão de Kemet é a questão da liderança. Você provavelmente ouve muito sobre Narmer ou Menes, e o Aha, que veio após Narmer. O maior quemetologista de todos os tempos, ou pelo menos um dos melhores, é o Dr. Yosef Ben Joshanan. O Dr. Ben expressou a crença de que havia 3 reis Aha, incluindo um rei Aha, que veio antes da pessoa que chamamos de Narmer. No Alto Egito, havia uma tradição de reis poderosos se desenvolvendo e eles conseguiram organizar o povo para aproveitar esse crescimento populacional. Eventualmente, libertaram-se das pessoas a montante, Ta-Sitea, que tinham uma população muito menor. Acredito que houve uma fraqueza na liderança na Núbia. Durante esse período, Narmer uniu o Alto e o Baixo Kemet. Essa união passou a ser usada metaforicamente também. Narmer também estabeleceu a cidade de Menefer,
que hoje é referida como Mênfis, consolidou seu poder casando-se com uma família real do Baixo Kemet. Como e por que foram construídas as pirâmides egípcias? Existem duas teorias populares sobre como os antigos egípcios construíram pirâmides. Uma teoria é que foram construídas com rampas, a outra é que foram construídas com alavancas. Se você visitar vários monumentos antigos no Egito contemporâneo, verá rampas em templos que foram construídos com pedras muito grandes. Essa é uma razão para argumentar que eles podem ter construído essas pirâmides com rampas. Além disso, eles ergueram o Tekhenu com rampas, então há alguma evidência que sugere que talvez as tenham construído com rampas. No entanto, há estudiosos que acreditam que construir essas rampas teria exigido tanto esforço quanto construir as pirâmides e que elas foram construídas com alavancas, ou como Heródoto diz, máquinas. Acho improvável que tenham sido construídas com alavancas. Acredito que foi muito trabalho, experiência, saber como e muita tentativa e erro. Esse conhecimento foi transmitido ao longo dos séculos e lhes permitiu erguer a sequência de pirâmides lisas que construíram. Por que foram construídas as pirâmides egípcias? Em alguns casos eram túmulos. Por exemplo, a pirâmide escalonada de Imhotep era um túmulo para o rei Djoser. Em outros casos, eram simbólicas, com o corpo sendo enterrado no Alto Kemet. Acredita-se que os corpos dos reis quêmicos, homenageados pelos cenotáfios, foram enterrados no Alto Kemet. Houve várias proposições sobre o que as pirâmides simbolizavam. Uma teoria diz que simbolizavam raios solares, outra que representavam o monte primordial de suas origens. Outra ainda diz que eram portais para o próximo reino da existência. Acredito que há credibilidade nas duas últimas proposições e que a resposta seria uma combinação delas. Baseio-me na reverência que os queméticos demonstravam para as terras altas, como Abidos, e para as construções rochosas naturais em forma de pirâmide na Núbia. O que fez dos queméticos construtores de estados bem-sucedidos, do ponto de vista tecnológico, espiritual e cultural, nenhuma civilização superou o que os queméticos conseguiram alcançar. Em primeiro lugar, formaram uma sociedade muito estável, o que significa que podiam prover a si mesmos sustento, abrigo e segurança. Havia coesão grupal não apenas na perspectiva familiar, mas também na perspectiva da comunidade e da sociedade. Eles tinham um objetivo comum, uma liderança comum e um conceito espiritual comum que os guiava. Não importava qual época histórica ou qual história da criação era mais comum em seu nome. Todos acreditavam na ordem divina, que chamavam de Ma'at. Outro aspecto importante é que eles conseguiram manter os estrangeiros à distância. Não é por acaso que os períodos intermediários de Kemet resultaram da presença de estrangeiros. Os estrangeiros chegaram e tiveram um efeito destrutivo na estabilidade dessas sociedades. Além disso, eram um povo altamente espiritualizado que via a divindade em toda a vida. A visão espiritual quemética apoiava o que hoje chamaríamos de livre-arbítrio e certamente teria zombado da noção de um ser humano nascido no pecado. Este conceito de nascido no pecado é consistente com a natureza pessimista da cosmologia europeia. Perspectivas queméticas sobre a criação humana. Entre as mais antigas histórias de criação humana jamais conhecidas pela humanidade está a teologia menfita. Acredita-se que tenha se originado na cidade de Mênfis, no Egito, chamada Menefer pelos queméticos. Ptah é o nome do Criador ou Deus na teologia menfita. Nesta concepção, Ptah também tinha uma consorte, uma divindade chamada Sekhmet. Existem muitas histórias coloridas relacionadas à divindade de Sekhmet. Se você algum dia for ao Museu Metropolitano ou Brooklyn, em Nova York, verá várias estátuas de Sekhmet. De acordo com a mitologia quemética, Sekhmet estava longe de ser uma donzela em perigo. Se você cruzasse com Sekhmet ou praticasse comportamento antiético, pagaria um preço alto. Assim como com o Anki,
O fato de os queméticos pensarem em representar o Criador masculinizado como tendo um complemento feminino diz muito sobre sua visão de mundo. Longe da visão de mundo misógina originada no berço do norte, a visão de mundo quemética reconhecia a divindade de homens e mulheres, e também reconhecia a necessidade de união entre eles para criar a totalidade. Eles não eram opostos polares, mas duas partes distintas criando um todo, tanto biológica quanto metaforicamente. Na teologia menfita, o Criador criou 4 pares de Neteru. Neteru são divindades que podem ser pensadas como aspectos do divino que existe dentro da humanidade, masculino e feminino. O primeiro par de Neteru foi Nun e Nunet. Nun simbolizava as águas primitivas, enquanto sua consorte feminina, Nunet, simbolizava a matéria formada, Hu e Huhet, ilimitação e limitação, Kuk e Kuket, escuridão e luz, Amen e Amenet, aquilo que está oculto e aquilo que se manifesta. A história mitológica mais importante da história humana é a ressurreição ausariana, às vezes chamada de ressurreição osiriana. Na versão da história que era popular na antiga Heliópolis, Geb e Nut simbolizavam a terra e o céu, respectivamente. Geb e Nut deram à luz a 2 pares de gêmeos, Set e Nephthys, e o outro par era Ausar e Auset. Ausar é conhecido por muitos como Osíris, e Auset é conhecida por muitos como Ísis. Sua descendência, Eru, é conhecido como Horus. Osíris, Ísis e Horus são corrupções gregas de seus nomes originais. Ausar assumiu a posição de rei. O que Ausar simboliza é nosso grande potencial para o domínio. O cajado e o mangual com os quais ele costuma ser apresentado simbolizam sua aptidão para a criação de animais, incluindo o cultivo de plantas e animais. De acordo com o folclore quemético, Ausar viajou pelo mundo ensinando as ciências e a civilização aos não civilizados. Seu irmão Set, que simboliza o eu inferior, sentiu inveja de Ausar. Ele convidou Ausar para um banquete e ofereceu um prêmio para quem se encaixasse perfeitamente em um determinado baú. Ele já havia secretamente tirado as medidas de Ausar e sabia que ele se encaixaria perfeitamente naquele baú. Uma vez que Ausar entrou no baú, Set e seus capangas dominaram Ausar, fechando permanentemente o baú e o lançaram no Nilo. Ele seguiu o curso do rio Nilo. Quando o baú foi finalmente encontrado, estava no Oriente Médio, na Síria. Auset, a consorte de Ausar, assumiu a responsabilidade de encontrar esse baú, o que diz muito sobre o papel que eles atribuíam à mulher na sociedade. Ela teve sucesso em encontrar o baú, explicou a situação ao rei sírio. Ela conseguiu adquirir o corpo. No entanto, Set ficou sabendo disso e pegou o corpo de Auset. Set então cortou o corpo de Ausar em 14 partes diferentes, distribuindo os pedaços do corpo para vários lugares ao longo do Vale do Nilo. No entanto, Auset estava determinada, leal e focada. Ela encontrou todas as partes, exceto uma, que era seu falo que foi comido por um bagre. Ela juntou essas partes do corpo e fez um falo. Sua união com Ausar resultou no nascimento de Heru. Ao contrário da história bíblica de Eva, Pandora da mitologia grega e da cultura da Cradle do Norte, em geral, ela é retratada como uma aliada determinada de Ausar, não a causa de suas dificuldades. Além disso, esta história é a primeira história de conceição imaculada na história humana e também a primeira história de ressurreição. Este mito foi adotado por vários grupos religiosos, mas aspectos dele foram alterados em outras religiões para se adequarem às normas culturais específicas. Os conceitos espirituais queméticos influenciaram muitas religiões, especialmente o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. As influências ficam claras quando os escritos queméticos são comparados com várias escrituras. Por exemplo, o livro do conhecimento das criações, escrito milênios antes da Bíblia, possui várias semelhanças significativas
com a mitologia bíblica. O livro do conhecimento das criações afirma que é Ptah, o mais grandioso, que deu existência a todos os poderes divinos e às suas essências através do seu coração, mente e língua. Assim, aconteceu que o coração, mente e língua governaram todos os outros membros através do ensinamento de que Ptah está dentro de todos como coração e mente, e dentro de toda a boca como língua. Todos os poderes divinos, toda a humanidade, todos os animais, todos os seres rastejantes e todas as coisas vivas. E ele pensa como coração e mente, e comanda como língua onde quer que deseje. A companhia de poderes divinos de Ptah está diante dele em dentes e lábios, e são os dentes e lábios que estabelecem os nomes de todas as coisas. E de onde saiu Shu, os poderes da luz e do ar. E Tefnut, o poder da umidade, e trouxe à existência a própria companhia de poderes divinos. E assim, fizemos todas as obras e todas as artes, as ações dos braços e mãos, os movimentos das pernas, o movimento de todo o movimento do corpo, de acordo com o comando, concebido pelo coração e mente, trazido pela língua que cria a utilidade e a ação de tudo. Diz-se de Ptah. Então, ele é aquele que fez tudo e criou os poderes divinos. Ele é Tateni, a terra ressuscitada, que produziu os poderes divinos e de quem tudo saiu, comida e provisões, oferendas divinas e toda coisa boa. Assim, foi reconhecido e entendido que ele é o mais poderoso de todos os poderes divinos. E depois de ter criado todas as coisas e todas as palavras divinas, Ptah ficou satisfeito e descansou. Vamos comparar esta passagem com o livro de Gênesis, na Bíblia King James. No princípio, Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Deus chamou ao firmamento seu. E foi a tarde e a manhã o segundo dia. E Deus disse: reúnam-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a terra seca. E assim foi. E Deus chamou a terra seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E Deus viu que era bom. Assim, os céus e a terra foram acabados, e todo o seu exército. E no sétimo dia, Deus encerrou a obra que fizera, e descansou no sétimo dia de toda a sua obra que fizera. Este é um dos inúmeros empréstimos da versão King James da Bíblia, que foi retirado da conceituação do Vale do Nilo sobre a criação. De acordo com a mitologia egípcia, Set e Heru também tiveram um conflito. Esse conflito teve importantes implicações culturais. Quando Heru era criança, sua mãe Auset teve que escondê-lo de Set. Em todo o Egito, existem várias imagens em pedra de Auset escondendo Heru nos arbustos de papiro. À medida que Heru amadurecia para se tornar um jovem, ele lutava com seu tio Set. Pode-se interpretar muito no conflito entre Heru e Set. Argumentou-se que essa história sugere uma questão de linhagem matrilinear versus a forma de vida patrilinear e, é claro, as sociedades africanas praticavam a forma de vida matrilinear. Na forma de vida matrilinear é o nascimento da linhagem divina que dá o direito de governar. Essa conclusão é aceitável em um nível, no entanto, o significado é multifacetado. Em um nível mais profundo, representa a união do eu superior e inferior. Heru simboliza o eu superior e Set simboliza o eu inferior mais centrado em si mesmo. No entanto, esse instinto é necessário e só é destrutivo quando é corrompido ou pervertido. Por exemplo, nosso desejo de procriar é inato e divino. No entanto, quando se torna pervertido, surgem questões de hipersexualidade ou confusão sexual. Além disso, nossa vontade de ser reconhecido, de entender nosso próprio poder, nossa própria divindade é inata e divina. No entanto,
Quando é pervertido, o ego toma conta da razão. Essa aflição obscurece o julgamento. Esse desequilíbrio é prejudicial não apenas ao indivíduo, mas à humanidade em geral. O indivíduo equilibrado, com instintos equilibrados de Heru e Sete, estará em sintonia com Ma'at e as 42 declarações de inocência. Os vários nomos quemetianos tinham predileção por histórias específicas relacionadas à criação da humanidade. Embora os Neteru nessas histórias fossem em grande parte os mesmos, as histórias eram um tanto diferentes. Mas o que é consistente é todo o conceito de Ma'at. Ma'at e as 42 declarações de inocência nos foram conhecidas no mundo moderno através da pirâmide de Unas em Mênfis. Ma'at era o princípio orientador da vida e do pensamento no Vale do Nilo. Ma'at abrangia a verdade, a ordem, a justiça, a retidão, a harmonia, a reciprocidade. Outra das principais fontes que oferece insights sobre o conceito espiritual quemético é o Pert-en-Heru, que significa literalmente o livro da vinda à luz. Este texto era normalmente enterrado com a realeza ou o sacerdócio. Consiste em palavras de poder para guiar a alma para a vida após a morte. Os europeus se referem a ele como o livro dos mortos, porque era enterrado com os mortos. A cena do julgamento na página anterior é tirada do Pert-en-Heru ou do livro da vinda à luz de um escriba do novo reino chamado Hunefer. Hunefer é conduzido por Anubis, a divindade de cabeça de chacal do submundo, ao salão de Maatea, e 7 Neteru dizem sim à entrada de Hunefer, mostrando o Ankh, enquanto 7 votam não. A falha em entrar nos salões de Maatea resultava na perda da existência para a alma, ao contrário do conceito ocidental de fogo eterno do inferno. O coração é então equilibrado na balança contra a pena de avestruz de Ma'at. O objetivo de todo quemetiano era estar em conformidade com Ma'at. Se suas ações fossem consistentes com as virtudes de Ma'at, então o coração, na balança à esquerda, não seria mais pesado do que a pena de avestruz que está na balança à direita. No topo da balança está Ma'at personificado como uma mulher com uma pena na cabeça. Registrando a cena está Jehuti, o néter que personifica conhecimento e sabedoria. A representação de divindades compostas, ou parte animal, parte humana, é um reflexo do ambiente natural ao seu redor. Até hoje, você verá o pássaro ibis, cujo bico inspira o bico e a pena de Jehuti. Hunefer prevalece, com seu coração mais leve que a pena de Ma'atea, e é guiado por Heru para os salões de Ma'at. Fica claro que as origens e a orientação dos quemites eram para o sul. Além disso, é evidente que o Antigo Egito fazia parte de um complexo cultural maior no Vale do Nilo Antigo, que se iniciava em uma extremidade do Nilo e tinha sua maior elaboração, na forma de Kemet, na outra extremidade. Parte 2. Antigo Egito em contexto global. No outono de 2011, tive uma experiência humorística, mas inspiradora. Participei de uma apresentação de um egiptólogo muito consciente da questão racial chamado Bob Brier. O que tornou essa palestra ainda mais intrigante é que ela foi realizada em uma sala de aula na Texas Southern University, uma HBCU, e também minha alma mater. Brier afirmou publicamente que diz aos seus alunos negros que devem procurar apenas a Vinzimthinka dinastia para encontrar a presença de seus ancestrais em Kemet. As faíscas começaram a voar quando um aluno perguntou a Brier se Napoleão havia atirado no nariz da esfinge. Imediatamente, Brier acusou o aluno de fazer uma pergunta negra, e a sala de aula ficou agitada. Brier continuou dizendo que tais afirmações são incorretas e são postuladas apenas por estudiosos afrocentristas. O problema que a maioria dos estudiosos eurocêntricos enfrenta é que muitas de suas exortações são apenas mentiras aceitas e não resistem à lógica mais básica. Por exemplo, Brier afirmou neste dia que a erosão do vento foi responsável pelo nariz ausente.
Um aluno pouco interessado perguntou por que tal erosão não ocorreu em outros lugares. O que se seguiu foi a maior exposição de recuo que já vi em um ambiente acadêmico. Nenhuma resposta clara foi dada. A impaciência de Brière com estudantes curiosos é engraçada em um nível, mas reveladora quando se olha um pouco abaixo da superfície. A torre de mentiras construída pelos ocidentais em relação ao Antigo Egito é frágil e certamente entrará em colapso no século XXI sob a pressão de argumentos bem fundamentados e evidências. Uma olhada na esfinge ilustrará a natureza tênue da egiptologia convencional. Os quemites chamavam a esfinge de Her-em-Akhet, que significa Eru no horizonte. Heru pode ser interpretado de algumas maneiras diferentes. Em primeiro lugar, Heru é a prole de Ausar e Auset, que muitos conhecem como Osíris e Ísis. O rei Sutem-Faraó é reconhecido como Heru na Terra. Essencialmente, ele nasce divino. Isso está relacionado ao conceito de realeza divina que abordei no capítulo anterior. Uma análise abrangente de Her-em-Akhet nos leva a conclusões frutíferas. Para começar, isso nos dá uma indicação da antiguidade da civilização quemética ou da civilização do Vale do Nilo como um todo. Infelizmente, os egiptólogos convencionais tendem a seguir a linha do partido sobre esse tópico. A maioria deles aceita e perpetua a crença de que o rosto humano da esfinge foi construído para representar um rei da quarta dinastia, chamado Khephren. No entanto, é muito mais provável que a esfinge tenha sido construída antes ou entre 10.000 a.C. e 7.000 a.C. Como em tantas outras questões relacionadas à experiência africana, respostas importantes são reveladas na história ambiental da Terra. Um bom exemplo são as ranhuras verticais subindo e descendo em Her-em-Akhet. Para cima e para baixo, e ao redor do complexo deste grande monólito, existem indentações. Tornou-se evidente que essas ranhuras foram criadas pela água que fluía para baixo em Her-em-Akhet. Kemet foi estabelecido por volta de 5.500 a.C., um período em que essa região recebia apenas alguns centímetros de chuva por ano. Portanto, a única conclusão lógica é que Her-em-Akhet foi esculpida antes do estabelecimento de Kemet. Na verdade, o período mais recente em que teria havido chuvas suficientes para criar as indentações foi de 10.000 a.C. a 7.000 a.C. Podemos extrair muito mais dessa compreensão de Her-em-Akhet. Em primeiro lugar, isso sugere que as pessoas indígenas dessa região tinham habilidades artesanais para construir estruturas sofisticadas em pedra antes que Narmer unisse as duas terras. Em segundo lugar, revela que os conceitos espirituais e a mitologia já existiam antes que as duas terras se fundissem. Por último, e o que consideraria mais importante, essa construção sugere que as pessoas indígenas dessa terra eram capazes de se organizar para empreendimentos de grande escala antes que as duas terras se unissem. O reinado de Pepi II. Como afirmei no capítulo anterior, os reinos queméticos foram caracterizados por uma paz duradoura. Durante esses períodos, as pessoas geralmente se davam bem com seus vizinhos, pagavam impostos e trabalhavam juntas para realizar grandes conquistas. Novamente, esses três períodos de estabilidade são o Antigo Reino, o Médio Reino e o Novo Reino. Entre os períodos de estabilidade, havia dois períodos de grande instabilidade, chamados de períodos intermediários. Durante esses períodos, as comunidades eram instáveis, as pessoas não trabalhavam juntas e os vizinhos desconfiavam uns dos outros. O último rei do Primeiro Reino foi um rei chamado Neter-Ka-Ra-Pepi, comumente conhecido como Pepi II. Vamos ver se podemos aproximar o significado do nome dele. A palavra Nefer significa beleza. Ka é aquela parte da sua alma que é do universo. Ra significa Deus, Criador. O significado aproximado do seu nome é a beleza da alma de Deus. Pepi II ascendeu ao reinado muito jovem, por volta dos 6 anos de idade, e seu período de governo foi mais longo do que o de qualquer monarca na história humana.
ele governou por 94 anos. Uma das ações de Pepi II nos dá uma visão de como os Kemitis se viam no contexto de toda a África. Quando ele tinha 6 anos, ele tinha um vizir, chamado Harkuf. Um vizir é semelhante a um primeiro-ministro, e Harkuf realizava responsabilidades em nome de Pepi. Harkuf fez expedições para várias partes da África. Em uma ocasião, ele pediu a Harkuf para trazer para ele um tuá. Você pode não ter ouvido a palavra tuá antes, mas provavelmente já ouviu o termo pigmeu. Os tuá não se referem a si mesmos como pigmeus. Os europeus deram a eles esse nome, e o termo pigmeu é bastante pejorativo. O nome adequado para essa população diminuta da África Central é tuá. Por que Pepi pediria um tuá? É por causa de quem os tuá simbolizavam para os Kemites. Uma das divindades mais antigas dos Kemites é chamada Bes. Bes é representado com a estatura de um tuá. Os Kemites viam uma relação entre eles e os tuá, que estão entre os povos mais antigos do mundo. Sistemas de escrita do antigo Vale do Nilo. Durante essa era dourada na história africana, a escrita não estava apenas no papel, mas também gravada em pedra. As inscrições eram feitas em pedra, com a expectativa de que durariam mais do que o que estava escrito no papel. Os Kemites usavam 3 tipos de escrita. O primeiro é chamado de Medu Neter, ou fala divina. As inscrições em pedra geralmente eram feitas em Medu Neter. É a forma mais antiga de escrita que você encontrará em Kemet. Os gregos chamavam esse sistema de escrita de hieróglifos, que significa gravuras sagradas em grego. Uma segunda forma de escrita era chamada hierático, semelhante a escrever em cursiva. Lembre-se de que esta é a mesma língua, apenas escrita em diferentes scripts. O hierático se tornou muito mais comum nos últimos anos do Antigo Reino. E a razão pela qual escreviam em hierático em vez de Medu Neter era porque essa escrita cursiva era mais rápida. O terceiro script é chamado demótico. O demótico tornou-se comum durante o Novo Reino. A maior parte do que sabemos sobre personalidades ou medicina vem de um desses 3 scripts. Não foi até 1822 que o Medu Neter, que é o mais conhecido desses 3 scripts, foi realmente decifrado. Isso significa que Jean-François Champollion, creditado com o feito, conseguiu transliterar a pedra. Isso significa que ele foi capaz de descobrir os símbolos que correspondiam aos símbolos no demótico. Você teria que estar imerso nessa cultura para conhecer a compreensão mais profunda da linguagem. No entanto, a contribuição de Champollion e outros estudiosos nos permite ter uma compreensão mais completa da cosmologia quemética. Champollion transliterou uma palavra-chave, que era Ptolemeu. Ele utilizou sua proficiência em cóptico para transliterar do demótico para o grego. O cóptico é essencialmente a língua de Kemet escrita com o alfabeto grego. Devido à sua habilidade com idiomas, ele conseguiu transliterar o Medu Neter sobre a pedra. Daí em diante, a decifração do Medu Neter foi avançada por diversos pesquisadores de várias comunidades intelectuais. O primeiro período intermediário estudar as realizações de nossos antepassados é uma empreitada frutífera além da medida. Além de celebrar nossas realizações antigas, devemos estudar as circunstâncias que levarão ao declínio das grandes civilizações que nossos antepassados estabelecerão. O maior uso da história é seu uso na previsão de resultados futuros. Assim, uma análise das condições que levaram ao colapso do Antigo Reino, o regime mais longo na história do governo, é apropriada. Quais foram as condições que levaram a esse período de extrema instabilidade e caos? O primeiro período intermediário surgiu à medida que os nomarcas começaram a desafiar o poder do Sultan. Cada nomo ou região tinha um líder que era responsável perante o Sultan. Esse líder era chamado de nomarca. Vários nomarcas queriam mais controle, mais poder e mais benefícios físicos materiais de suas posições. Essa tensão foi exacerbada por suas interações com estrangeiros ao norte
e migrações para a Baixa Kemet. Além disso, esses eventos transcorreram à medida que a competição por recursos alimentares se intensificava. Existem escritos antigos em pedra e papiros que transmitem os pensamentos e sentimentos dos Kemites que viveram durante esse período. O livro de Ipuwer é um texto antigo que descreve os sentimentos de um Kemite durante o primeiro período intermediário. É essencialmente um poema originalmente publicado durante o Médio Reino. Está publicado em uma compilação de textos antigos chamada Derúzia. O texto diz: os estrangeiros vieram para o Egito e o egípcio de ontem não pode ser encontrado em nenhum lugar. Eis que o descontrolado diz: se eu soubesse onde Deus está, eu o serviria. Essas palavras têm uma semelhança marcante com os tempos contemporâneos. Hoje, há uma crescente decepção com os líderes religiosos tradicionais e o caminho da divindade é elusivo. Consequentemente, as comunidades estão mergulhadas em valores estrangeiros que são essencialmente contrários à terra e à vida. Este é o fator primário que nos impede de reconhecer a divindade em todas as coisas, incluindo a humanidade. Paz e estabilidade não são as fortalezas dos autodestrutivos. Outro texto antigo valioso publicado em Derúzia é o livro do diálogo com a alma. Provavelmente, houve um momento na vida de cada pessoa em que teve um diálogo com a alma. Talvez você tenha ponderado consigo mesmo: estou fazendo o que é certo? A humanidade se unirá para estabelecer uma cultura mais harmoniosa que esteja em sintonia com nossos ancestrais humanos originais? A dúvida pairava durante o primeiro período intermediário, como acontece hoje. Um trecho do diálogo com a alma diz: a quem devo falar hoje? Aquele que faz o mal é um amigo íntimo, e o irmão com quem se costumava lidar é um inimigo. Ninguém se lembra do passado, e ninguém retribui a boa ação. Irmãos e irmãs são maus, e as pessoas se voltam para estranhos em busca de retidão e afeição. A harmonia com o universo só pode ser encontrada em pequenos bolsões. A maior falha da humanidade é que ela adotou. A fragmentação descrita acima leva, em última análise, a desconfiança, má gestão de recursos e instabilidade. Hoje, o desenvolvimento econômico é o mantra de muitos em nossas comunidades. A maioria dessas lideranças foca na inteligência financeira e no sucesso financeiro individual. No entanto, a força financeira exige ação cooperativa e economia cooperativa. O fracasso nessa área criou uma escassez de recursos financeiros e intelectuais em nossas comunidades. Um resultado perpétuo tem sido a saída de capital, um ingrediente perfeito para o empobrecimento contínuo. O poema continua: irmãos e irmãs são maus, e as pessoas se voltam para estranhos em busca de retidão e afeição. Isso expressa claramente que os alicerces de sua sociedade haviam se erodido. O Médio Reino e o restabelecimento de Kemet. Um dos maiores benefícios de estudar o passado é perceber que a mudança é inevitável e que os resultados podem ser concebidos e criados. Essencial para isso é a crença de que seus pensamentos e atividades espirituais podem se manifestar neste reino terrestre, se apoiados por ações determinadas e bem concebidas. Wahang Intef, o segundo da 11ª dinastia, estava entre aqueles que aplicaram esses princípios para tirar os Kemites de seu período de instabilidade. Ao longo da história quemética, reis das áreas rio acima até o sul uniram as duas terras ou moveram obstinadamente as coisas nessa direção. Essa dinâmica é exatamente a mesma durante o período intermediário. Uma das figuras centrais do período intermediário foi Intéfio II, e ele também surgiu do sul. Ele reinou por 49 anos e expandiu o território sob seu domínio. No entanto, não uniu completamente a Alta e a Baixa Kemet. Intéfio II conseguiu fortalecer o reino, permitindo o eventual Sematawi que inaugurou o Médio Reino. Nebepetri Mentuhotep, o segundo, completou o trabalho e uniu as duas terras. Os ancestrais de Mentuhotep, o segundo, estabilizaram uma região substancial logo ao sul de Tebas,
estendendo-se até a primeira catarata. Mentuhotep II organizou suas forças para subjugar seus desafiadores na região norte de Heracleópolis. Sua liderança resultou no ressurgimento de um Kemet unificado. Considere que houve um Intef o primeiro, um Mentuhotep o primeiro e uma série de outros ancestrais que tinham a exata mesma missão e iniciaram o processo. Sobre sua raça e etnia, eram pessoas negras sem qualquer equívoco. Aquele que controla sua educação, controla seu pensamento subconsciente também. A civilização do Vale do Nilo é o maior complexo cultural que já existiu. A realidade de suas origens genéticas e culturais africanas negras é perturbadora para vítimas da socialização ocidental. Literatura quemética no Médio Reino. À medida que a ressurreição inaugurava o Médio Reino, os quemitas usavam a literatura para garantir que as pessoas lembrassem de sua história e de suas origens culturais. A literatura quemética enfatizava o triunfo sobre desafios pessoais e nacionais anteriores. Esses pontos são ilustrados por O Livro de Neferti, que é uma peça da literatura do Médio Reino. É importante mencionar que este relato faz referência a um rei quemita real do início do Antigo Reino. E Sua Majestade, o faraó Snefru, disse: "Venha Neferti, meu amigo, e fale para mim algumas palavras bonitas e frases bem escolhidas que possam me agradar ao ouvi-las." E o mestre sacerdote, Neferti, lamentou o que havia acontecido no Egito, falando sobre a condição do Oriente, onde povos asiáticos vagam com força, assustando aqueles prestes a colher suas safras e apoderando-se de gado até mesmo no arado. Ele disse: "Comova-se, meu coração, e lamente por esta terra onde você nasceu, pois há silêncio diante do mal. O que deveria ser condenado é temido, e os grandes são derrubados na terra de nascimento. Não se canse enquanto esse mal existir. Levante-se contra o que está diante de você, pois eis que os grandes não governam mais a terra, e o que foi estabelecido agora foi desfeito. Que Ra comece a restabelecer esta terra. Mas um rei virá do sul chamado Amene, o justificado, filho de uma mulher de Núbia." É importante notar que, na literatura dessa época, aceitava-se comumente a representação do asiático bárbaro ou do herói valoroso do sul, que emerge das terras altas. Ele continua: "Ele unirá a dupla coroa, e a terra estará fechada em suas mãos. O povo de seu reinado se regozijará, pois Amene, filho do homem, fará seu nome por toda a eternidade. Os conspiradores mal-intencionados da traição conterão seus discursos por medo dele. Os invasores asiáticos serão consumidos por sua chama. Os rebeldes cederão diante de sua ira, e os traidores serão humilhados por seu poder. Então, Maat, retidão e ordem retornarão ao seu lugar, e Isfet, o mal e o caos, serão afastados." O livro de Neferti exemplifica como a literatura e a história foram combinadas para reforçar o orgulho e a lealdade queméticos. Este objetivo é a raiz da tradição de contar histórias. Medicina quemética. O papiro médico Smith aborda métodos cirúrgicos usados pelos antigos egípcios. O papiro Ebers trata do tratamento de várias doenças com remédios naturais. Os curandeiros queméticos usavam remédios tanto psíquicos quanto físicos. Estudos comprovam que a cura é mais provável de ocorrer quando um paciente acredita que tem a capacidade de se curar. Vários experimentos mostraram que pessoas que acreditam têm mais probabilidade de se curar. Assim, os remédios tinham abordagens espirituais e mais aparentes. Por exemplo, um tratamento do papiro Ebers para a doença do escorbuto era o aumento do consumo de cebolas. Agora sabemos que a deficiência de vitamina C causa escorbuto em humanos. Uma estimativa conservadora para a redação do papiro Ebers é cerca de 1905 a.C., cerca de 1000 anos antes do surgimento da primeira peça de literatura europeia na forma da Ilíada. Outro remédio interessante era o uso de mel como desinfetante para queimaduras e infecções. Eles supunham que o mel, em conjunto com enzimas naturalmente produzidas, criava peróxido de hidrogênio,
Pode-se dizer com segurança que os pais e mães da medicina são os curandeiros das antigas civilizações do Vale do Nilo. Quando ouvimos pessoas dizerem que os antigos egípcios praticavam magia ou que usavam feitiços para se curar, tenha em mente que essa crença é semelhante à prática da oração usada hoje. Além disso, os remédios da medicina quemética ilustram que os sacerdotes tinham amplo conhecimento de fisiologia e ciência e a disposição para mesclar disciplinas para resolver problemas. Os templos queméticos frequentemente tinham um per-anki, casa da vida, fora de seus templos. Os quemitas praticavam um sistema médico que chamaríamos hoje de assistência médica socializada. Em essência, se você fosse um quemita, seria tratado pelos estudiosos no per-anki. Todos os setores da sociedade quemética eram controlados por sacerdotes, incluindo o setor médico. O segundo período intermediário. Mais uma vez, Kemet teve períodos muito longos de estabilidade e períodos relativamente curtos de caos ou instabilidade. O segundo período intermediário nos diz mais sobre as causas da instabilidade do que o primeiro período intermediário. Assim como durante o primeiro período intermediário, houve um desequilíbrio de poder entre os nomarcas e o rei ou sultan. O rei não conseguia manter total autoridade sobre os nomos no Baixo Kemet. O que havia no Baixo Kemet e por que esse problema surgiu novamente nessa área? Em parte, o centro de poder do trono quemético foi transferido para a cidade de Waset, conhecida hoje como Luxor. Assim, foi movido mais rio acima, uma maior distância da raiz do problema no Baixo Kemet. A desconexão entre os nomarcas e os sultans, combinada com a liberdade relativa com a qual os nomarcas tinham que operar, preparou o palco para o caos que surgiu. Outro fator que criou discórdia foi a crescente influência de estrangeiros. Consistentemente, ao longo da história, seja na antiguidade ou nos tempos recentes, estrangeiros se alinharam para explorar a fragmentação das comunidades negras. Este foi o caso durante o segundo período intermediário de Kemet. Nesta ocasião, foram os Hyksos Semitas, da Cradle do Norte. Como expresso anteriormente, a visão de mundo das culturas da Cradle do Norte é completamente incompatível com a visão de mundo das culturas africanas indígenas em geral e da cultura quemética em particular. À medida que esse europeu e asiático mutado surgiu nas extensões do sul por volta de 4000 a.C., as terras que conhecemos como Índia, Arábia Saudita e os rios Tigre ou Eufrates eram habitados por africanos que surgiram da Cradle do Sul. As culturas humanísticas da Cradle do Sul eram baseadas na ideia de que a humanidade deve estar em harmonia com o universo, autossuficiência e respeito às contribuições dos membros masculinos e femininos da sociedade. A invasão dos Hyksos começou por meio de infiltração, como tem sido a norma na colonização das sociedades africanas. Até a 12ª dinastia, os Hyksos reivindicarão o trono de Kemet. Fica claro que a realeza quemética nunca se submeteu ao domínio dos Hyksos e lutou por gerações para devolver o trono às suas linhagens africanas. Durante este segundo período intermediário, os combatentes pela liberdade queméticos buscarão refúgio nas terras altas e se organizarão para retomar seu lugar legítimo. Na época de Sequenem-Hetau, o segundo último rei da 17ª dinastia, os esforços para restaurar o Ma'at na terra estavam em andamento. Rainha Ahotep e o espírito guerreiro. As ações da rainha Ahotep refletem o espírito guerreiro necessário para derrotar os Hyksos. Ela foi a grande esposa de Sequenem-Hetau, o segundo, e mãe de Kamose e Ahmose. Após a morte de Sequenem-Hetau, o segundo e seu filho Kamose, que provavelmente morreu durante essa guerra de libertação, a rainha Ahotep foi a única guardiã de seu filho Ahmose. Ela manteve o esforço de guerra contra os Hyksos. Uma estela encontrada no templo de Karnak diz: a esposa do rei, a nobre senhora, que sabia de tudo, reuniu Kemet. Ela cuidou do que seu soberano havia estabelecido.
ela o guardou. Ela reuniu seus fugitivos. Ela reuniu seus desertores. Ela pacificou seus egípcios superiores. Ela subjugou seus rebeldes. A esposa do rei Ahotep, dada a vida. Ahotep atuou como regente até seu filho Ahmose assumir o reinado aos 17 anos de idade. Ahmose foi socializado para essa guerra e foi altamente estratégico em sua guerra contra os Hyksos. Sua aplicação de um bloqueio de 3 anos cortou Avares de suas conexões asiáticas. Foi Ahmose quem unificou todo Kemet e também iniciou as campanhas militares na Ásia, pelas quais Ramsés II se tornou tão conhecido. Por que as campanhas na Ásia? Ahmose deve ter percebido que precisavam conter essas ameaças asiáticas, como os Hyksos, que haviam migrado consistentemente para a África. A ascensão de Ahmose não sinalizou o fim da influência militar de Ahotep. Enquanto Ahmose estava ausente, em uma dessas campanhas, foi sua mãe quem manteve a ordem. Nesta ocasião, um dos nomarcas começou uma insurreição, que Ahotep suprimiu eficientemente. Como resultado desse serviço ao país, ela recebeu o prêmio da Mosca Dourada, que era um dos prêmios mais altos dados por serviço em Batalha. Embora Ahmose seja reconhecido por trazer a Dzota dinastia, a mais conhecida de todas as dinastias queméticas, deve-se observar que seu reinado e conquistas podem não ter sido possíveis se a Ahotep não tivesse exibido e mantido o espírito guerreiro em momentos cruciais da história quemética. A 18ª dinastia, a dinastia mais conhecida de Kemet. Uma distinção precisa ser feita entre os reis populares da 18ª dinastia e os grandes reis desta dinastia. Por exemplo, Akhenaton é certamente um dos reis mais populares. Ele é frequentemente creditado com a criação da primeira religião monoteísta. No entanto, Akhenaton não era particularmente grande. A adoração de Akhenaton a Aton não introduziu os Kemites ao monoteísmo. Isso foi tanto uma decisão política destinada a desafiar sacerdotes corruptos. Os Kemites já eram monoteístas há muito tempo. Além disso, sua abordagem pacifista para lidar com ameaças nacionais realmente não estava no espírito de Sematawi. Ele escolheu não defender as fronteiras do país contra inimigos agressivos. O rei Tutankhamon é outro rei popular, mas não particularmente grande. A única razão pela qual o rei Tut é discutido como é hoje é que seu túmulo foi encontrado intacto, o que foi bom para saqueadores de túmulos europeus como Howard Carter e seus guias. Entre os grandes Suten, rei ou faraós da 18ª dinastia, está Hatshepsut. Embora uma pessoa altamente espiritual, Hatshepsut certamente se manifestou neste reino da existência. Uma observação interessante sobre ela é que ela usou a alegação de ter nascido por concepção imaculada, via Amen, para legitimar seu reinado. Essa ideia é ilustrada na parede de seu templo mortuário em Deir el-Bahari. Hatshepsut se esforçou para desenvolver a infraestrutura econômica de Kemet, expandindo o comércio. Ela reviveu a tradição de expedições comerciais, enviando comboios para o norte em busca de madeira, turquesa e cobre, e para o sul, pelo Mar Vermelho em sua famosa expedição a Punt em busca de especiarias valiosas. Embora a história não a retrate como particularmente valorosa, vale mencionar que as duas terras nunca foram atacadas ou ameaçadas durante seu reinado. Além disso, Hatshepsut reverenciava o rei guerreiro Mentuhotep II, cujo templo influenciou o dela, Seti I, e a socialização de Ramses II. O último rei da 18ª dinastia foi um guerreiro e administrador habilidoso chamado Horemheb. Horemheb trabalhou diligentemente e sabiamente para restaurar a ordem política e religiosa que havia sido minada pela decisão de Akhenaton de deslegitimar o culto de Amon. Dentro de suas fileiras, construiu um círculo próximo no qual confiava para assuntos políticos e militares. Ele também estabeleceu um programa regular de construção e restauração de templos. Ele ficou particularmente impressionado com um jovem soldado chamado Ramessu. Ramessu logo se tornou comandante de tropa e, eventualmente, o vizir de Horemheb.
Horemheb não tinha herdeiro para o trono, e ele reconheceu Ramessu como o príncipe herdeiro. Após a morte de Horemheb, Ramessu tornou-se rei, faraó ou Sutem, e assim começou a 19ª dinastia. A ascensão de Ramessu demonstra uma maneira de transferir a realeza para uma nova dinastia. Ramessu, também conhecido como Ramsés I, teve um filho chamado Seti I, que foi nomeado em homenagem ao pai de Ramsés, chamado Seti, como era costume nomear o filho em homenagem ao avô. Seti I tornou-se corregente de seu pai Ramsés I e estava particularmente interessado em devolver a autoridade de Kemet a regiões que haviam escapado de seu controle. Seti manteve a tradição de campanhas militares além de suas fronteiras e atenção aos monumentos importantes em casa. Seti construiu seu templo mortuário em Abidos e lutou contra os sírios e hititas. O filho de Seti I, Ramsés II, acompanhou seu pai em várias dessas excursões ao longo do Mediterrâneo. Ramsés II tornou-se o mais conhecido de todos os reis queméticos e certamente estava entre os maiores. Uma de suas maiores realizações foi a reconstrução de vários templos e monumentos de Núbia, até a Foz do Nilo. Ele aprimorou os principais templos de Karnak e Luxor, construiu o famoso Ramesseum em Tebas e construiu os impressionantes monumentos para si mesmo e sua grande esposa, Nefertari, em Abu Simbel. As façanhas militares de Ramsés II são lendárias. Ele estava determinado a subjugar os inimigos de Kemet e continuou os esforços de guerra dos reis anteriores da Besnanna dinastia. Ramsés I mudou sua capital de Tebas para uma cidade que construiu chamada Pi-Ramessu. Pi-Ramessu foi construída em Mavaris, o local que era o centro do poder dos Hyksos. Isso o colocou em maior proximidade com as regiões que ameaçavam seu domínio. Ele é reconhecido por ter vencido mais batalhas do que qualquer outro rei quemético. O que se destaca entre os quemites e os reis da 19ª dinastia em particular é sua espiritualidade ardente. Como visto na imagem anterior do templo de Seti I em Abidos, Seti I é representado indo para a batalha com Maat em sua mão. Isso simboliza que as campanhas militares de Seti I são em nome da retidão. Esse foco espiritual também é exemplificado pelo relato das proezas militares de Ramsés II na Batalha de Cadexe, que foi escrito em vários templos, incluindo Karnak e Luxor. Popularmente conhecido como o Poema de Pentaur, essa obra de literatura fornece um relato histórico da coragem de Ramsés II na Batalha de Cadexe, na Síria. Além disso, ilustra sua fé no todo-poderoso Amon-Ra. Ramsés partiu para essa expedição com 4 esquadrões, cada um nomeado após uma divindade diferente: Set, Ptah, Ra e Amon. Ramsés II foi emboscado com apenas sua divisão de Amon para implantar. Contra o que pareciam ser chances insuperáveis, a maioria de suas tropas o abandonou. Aqui citarei o poema, extensivamente, para que o leitor possa entender melhor a visão de mundo de Ramsés II. No meio dessa confusão, Ramsés II afirmou: sim, e nenhum dos meus príncipes, dos meus homens principais e grandiosos, estava comigo, nenhum capitão, nenhum cavaleiro. Pois meus guerreiros e carros me abandonaram ao meu destino. Não havia ninguém para tomar parte na luta. Pai Amon, onde você está? Um pai esquecerá seu filho? Eu já transgredi sua palavra? Desobedeci ou quebrei um voto? A você dediquei nobres monumentos e enchi seus templos com prisioneiros de guerra? Para que você 1000 anos permaneça os santuários que ousei construir? Aqui estou eu, sozinho. Não há ninguém ao meu lado. Meus guerreiros e carros temerosos me abandonaram, ninguém ouviu minha voz. Mas eu descubro que a graça de Amon é muito melhor para mim do que 1 milhão de homens lutando e 10.000 carros. A você envio o meu clamor até o extremo da terra. Amon ouviu e veio ao meu chamado. E de alegria dei um grito. De trás, sua voz gritou: eu me apressei até você, Ramsés Miamun. Veja, estou com você. Veja, sou eu, próprio pai teu, o grande deus Ra, o sol.
Então, tudo isso aconteceu. Eu mudei meu coração, como Montu, deus da guerra, fui feito. Com minha mão esquerda lancei a flecha, com minha direita brandi a lâmina. Como Montu em sua força, eu avancei sobre eles rapidamente. E eu deixei-os provar da minha mão, em espaço de momento. Então deles gritou para seu companheiro: Este não é homem, este é ele, este é Sutek, deus do ódio. Então eu levantei minha voz, e eu disse: Ei, meus guerreiros, cocheiros, longe com medos covardes. Pare e coragem tenha. Vejam, estou sozinho, ainda Amon é meu ajudante, e sua mão está comigo agora. Esses homens ímpios são miseráveis que em Amon não confiam. E eu os matei, nenhum escapou de mim, e eu matei, e matei, e matei. Assim, nenhuma esfera da vida quemética teria sucesso sem as bênçãos de Deus, dos Neteru e dos ancestrais. Ramsés II teve várias esposas, sendo a mais conhecida a rainha Nefertari, a quem ele dedicou um templo adjacente ao seu em Abu Simbel. Ele gerou mais de 100 filhos e sobreviveu à maioria deles. Ele reinou por mais de 60 anos. Seu homônimo, Ramsés III, da subsequente Vinciuta dinastia, também foi um formidável guerreiro. A Vinciu-Quinta dinastia, mais salvadores do sul. De maneira consistente ao longo da história de Kemet, a liderança surgiu das áreas ao sul durante períodos de instabilidade. Essa dinâmica resultou no estabelecimento da Vincimai-Quinta dinastia, que emergiu da região núbia de Napata. O líder inicial desta dinastia foi Pienki. Pienki sustentou a batalha de séculos com os assírios e fez campanhas além das fronteiras da África, assim como os reis do Novo Reino. Os reis da Firmicida dinastia buscaram preservar o Vale do Nilo indígena. Por exemplo, Shabaka, sucessor de Pienki, tinha um papiro encontrado em Mênfis, no Baixo Egito, escrito em pedra. Esta pedra de Shabaka nos proporciona uma compreensão da teologia menfita que foi descrita anteriormente neste texto. Outro dos reis da Vinciniquinta dinastia, Taharka, continuou a tradição de construção ao longo do Nilo, incluindo várias pirâmides em Núbia. Depois que Taharka foi derrotado pelas tropas assírias estacionadas ao norte de Mênfis, ele recuou para Núbia. Desde então, o Egito esteve sob controle estrangeiro. O que causou o declínio do Kemet? O colapso eventual é inevitável para qualquer superpotência. O que tornou o Kemet único em relação a quase todos os países que alcançaram tal posição é que a força militar não era a principal força do país. Era o equilíbrio. Os quemitas estavam espiritualmente sintonizados uns com os outros e com o universo como um todo. Como mencionado anteriormente, eram mantidos unidos por uma crença comum em Ma'at. Aquisição e aplicação do conhecimento, combinadas com bom caráter, eram altamente valorizadas no Kemet. À medida que o desafio de defender suas fronteiras se intensificava, também se intensificava a militarização do país. No entanto, a militarização não era a única fonte de seu poder. Desde o estabelecimento do Kemet, começando com o rei Narmer, até o colapso da Vincit-Quinta dinastia, decorreu um período de quase 5.000 anos. Ao longo desse tempo, o Kemet foi o país líder no mundo. Para ter uma apreciação mais completa do tempo que o Egito se sustentou como o principal país do mundo, vamos contrastar o Kemet com o poder conhecido das potências europeias que ascenderam por meio da guerra e do saque. A Grécia Antiga surgiu por volta do século 8 a.C. e durou até cerca do século 6 d.C. Durante toda a existência da Grécia, ela não foi a principal potência mundial. O mesmo pode ser dito da Roma Antiga. Roma Antiga surgiu por volta do século 8 a.C. e entrou em colapso por volta do século I d.C. As potências europeias da era moderna da história estavam obcecadas pelo império. A permanência de cada uma como a principal potência do mundo ocidental foi extremamente curta em comparação com a do Antigo Egito. O domínio de Portugal como potência ocidental durou menos de 100 anos. A Espanha foi a mais formidável das potências ocidentais por menos de 200 anos. E isso só ocorreu devido à aquisição de ouro e trabalho forçado nas Américas.
A Holanda foi a principal potência ocidental por cerca de 100 anos, de 1700 a cerca de 1800. A Inglaterra, talvez a mais bem-sucedida das potências europeias na era moderna, dominou a política e a economia mundiais de cerca de 1700 até cerca de 1920. Os Estados Unidos eram uma potência econômica dominante entrando no século XX, mas os Estados Unidos não se tornaram uma potência política dominante até depois da Primeira Guerra Mundial. Em menos de 100 anos desde então, os Estados Unidos já estão experimentando um declínio aparente. A força de qualquer instituição é determinada pela natureza de sua base. A base do Kemet foi construída em Ma'at, que enfatizava a harmonia. O conceito de harmonia entre os seres humanos e dentro do universo é o que permitiu à humanidade tornar-se uma espécie bem-sucedida. Assim, o reinado das potências europeias foi efêmero porque cada uma era baseada em corrupção e assassinato, o que os quemitas descreveriam como Isfet é semelhante ao caos, o oposto de Ma'at. No caso do Antigo Egito, deve-se lembrar que nada pode durar para sempre. No entanto, há alguns fatores que acredito terem acelerado o colapso do Kemet. A natureza de sua interação com estrangeiros criou os problemas mais destrutivos. Isso tem sido um problema desde os dias de Narmer. Na verdade, a paleta de Narmer revela que a derrota de estrangeiros era necessária para Narmer consolidar seu controle sobre ambas as regiões. A imigração dos ricos asiáticos levou à instabilidade no país, resultando no segundo período intermediário. Ao longo do Novo Reino, o Antigo Egito foi consistentemente ameaçado por estrangeiros, incluindo líbios, assírios e hititas. Guerras foram travadas em várias frentes. Durante o reinado de Ramsés III, as fronteiras do Kemet foram diretamente atacadas por líbios e seus aliados. Imagine as diferenças entre o mundo do início do Antigo Reino, com o gasto de energia e capital excedentes, concentrados em maravilhas arquitetônicas que resistiriam ao teste do tempo. Considere os escritos médicos e filosóficos sofisticados do Antigo Reino por sacerdotes como Imhotep e Ptahhotep. Na época das dinastias 19 e 20, os reis tentaram empregar tecnologia espiritual apelando ao Todo-Poderoso, e muito menos aos Neteru. Além disso, tiveram que lidar com a corrupção de sacerdotes e oficiais em uma escala muito maior do que no Antigo Reino. Na tentativa de diminuir as pressões externas, alianças foram confirmadas com o casamento de reis quemitas com esposas estrangeiras. Isso foi um fenômeno unidirecional, já que os reis quemitas não enviavam filhas ou qualquer realeza ao exterior como esposas. Isso significava que os valores dos estrangeiros estavam sendo consistentemente entrelaçados com a visão de mundo tradicional africana ou quemita por matriarcas e seus descendentes reais. Também vale mencionar que Aton, a divindade de Akhenaton, pode muito bem ter sido importado para o Kemet do exterior. Na época da Buzinquense dinastia, a estagnação econômica e o declínio criaram problemas para o Kemet, juntamente com a expansão de um deserto que vinha se expandindo há vários milhares de anos. Os fatores econômicos e ambientais tornaram-se ainda mais pronunciados à medida que a população crescia por meio do crescimento natural e da imigração. Após mais de 5.000 anos de acomodação do aumento do número de habitantes, dos avanços de estrangeiros e da expansão contínua do Saara, o Kemet cedeu a estrangeiros cobiçosos da Cradle do Norte. Herança roubada. A herança do Kemet foi roubada por estrangeiros de mais de uma maneira. A primeira é a noção de que os gregos originaram e autorizaram o que conhecemos como filosofia grega. É bem sabido que a cosmologia do Antigo Egito se espalhou por todo o mundo mediterrâneo. No último milênio a.C., tornou-se comum que estrangeiros buscassem o conhecimento e a sabedoria dos egípcios. A colonização de Alexandria, no Delta, pelos persas em 542 a.C., proporcionou a vários habitantes, incluindo persas, jônios e vários outros povos do Mediterrâneo, a chance de estudar em Alexandria. A oportunidade de estudar diretamente com sacerdotes egípcios foi aproveitada com grande entusiasmo.
Tales, que supostamente foi o primeiro a ensinar o que é comumente aceito como filosofia grega, só amadureceu após seus estudos no Kemet. Isócrates, 436 a 338 a.C., disse do conhecido estudioso grego Pitágoras que ele, Pitágoras, veio ao Egito e tornou-se discípulo do povo lá. Ele foi o primeiro a trazer a filosofia para a Grécia. Embora vários estudiosos da antiguidade consistentemente acreditassem os antigos egípcios como originadores do conhecimento superior, estudiosos mais recentes são em grande parte responsáveis pela noção de que a filosofia grega surgiu da Grécia sem o modelo da cosmologia do Antigo Egito. Esta é uma forma pela qual a herança do Kemet foi roubada. A herança do Kemet também foi roubada pela remoção de símbolos sagrados e artefatos do país do Egito. Para ter uma ideia do esplendor do Kemet, basta visitar qualquer um dos museus nas principais cidades de todo o mundo, como o Metropolitan Museum e o Brooklyn Museum em Nova York. Incluído nesse grupo estariam o British Museum em Londres e o Louvre em Paris. Em milhares de museus públicos e privados em todo o mundo, você encontrará espólio na forma de artefatos que foram roubados e supostamente presenteados por egípcios que não têm relação cultural ou genética com os quemitas. Um exemplo são os tequenu, comumente chamados de obeliscos pelos ocidentais, que estão localizados em Nova York, Londres e Paris. Os tequenu que estão em Nova York e Londres foram construídos por Tutemés III, na cidade de Heliópolis. O tequenu adiciona-se o U ao final para denotar pluralidade. Em Paris é do Templo de Luxor, que está localizado em Luxor, no Egito. A simbologia física do tequenu é a do falo de Ausar, que serve como uma metáfora para a ressurreição de Ausar. Esses símbolos sagrados foram roubados do Egito. Existem símbolos ao seu redor em todos os lugares para onde você vai, símbolos da grandeza do antigo Kemet e da África em geral. Mas se você não for treinado para ver isso, nunca o fará e você ficará perdido em um paradigma eurocêntrico. Um passo importante para entender esse conhecimento arcano é visitar museus locais em sua área e também visitar túmulos e templos sagrados do Kemet.